Trabalhei como guarda florestal nos Apalaches por mais de 30 anos, sempre preferindo os turnos noturnos pela paz que só a floresta escura pode oferecer. Naquela noite de outubro de 2018, estava sozinho em uma área remota, perto de Brown Mountain, na Carolina do Norte. A solidão nunca tinha me incomodado antes, mas naquela noite senti uma estranha inquietação que não conseguia explicar. O céu estava excepcionalmente limpo, com estrelas brilhando intensamente. Eu seguia minha rota habitual, quando notei algo incomum no vale abaixo. Pequenos pontos de luz amarelada dançando entre as árvores a cerca de 200 metros de distância. No início, raciocinei logicamente. Deveriam ser lanternas de campistas perdidos ou caçadores noturnos em atividade ilegal. Anotei a ocorrência no meu relatório e decidi investigar. À medida que descia pela encosta, algo estranho começou a acontecer. As luzes pareciam responder à minha presença. Quando acelerei o passo, elas ficaram mais brilhantes. Quando parei para verificar minha localização, as luzes também pararam, pairando silenciosamente entre as árvores. Foi quando percebi que aquilo não era normal. Nenhuma lanterna se comporta assim. Alguém aí? Gritei, minha voz ecoando pelo vale silencioso. Não houve resposta, apenas as luzes começaram a se mover em um padrão circular. Tentei atribuir o fenômeno a alguma explicação racional. Reflexo da lua em água ou minerais, gás natural, escapando do solo, ou até mesmo vagalumes em comportamento incomum. Mas no fundo, sabia que estava testemunhando as famosas luzes de Brown Mountain, fenômeno que muitos colegas já haviam relatado, mas que eu nunca tinha visto pessoalmente. Contrariando todos os protocolos de segurança que ensinei durante décadas, decidi seguir as luzes. Algo nelas me atraía de uma forma que não consigo explicar. À medida que avançava pela vegetação densa, as luzes sempre permaneciam à mesma distância, como se estivessem me guiando para algum lugar. Depois de caminhar por cerca de 20 minutos, percebi que estava completamente perdido. Meu GPS não captava sinal, e a bússola girava freneticamente, sem fixar o norte. Foi quando o verdadeiro pavor começou a tomar conta de mim. Eu, que conhecia aquela montanha como a palma da minha mão, não fazia ideia de onde estava. Era como se tivesse entrado em uma versão alternativa da floresta que patrulhei por 3 décadas. As luzes, então, se reuniram em um único ponto à minha frente, formando uma esfera pulsante do tamanho de uma bola de basquete. O ar ao redor ficou carregado de eletricidade estática. Podia sentir os pelos dos meus braços se eriçando. Um zumbido agudo penetrou meus ouvidos, aumentando gradualmente até se tornar quase insuportável. Tentei recuar, mas meus pés pareciam grudados ao chão. A luz aumentou de intensidade até se tornar cegante. A próxima coisa que me lembro é de acordar deitado no meio de um campo aberto, com o sol nascendo no horizonte. Meu relógio havia parado às 22h47 e, pelo posicionamento do sol, calculei que deveria ser por volta das 6h30 da manhã. Estava a quase 8 quilômetros do local onde havia começado a seguir as luzes, em uma área que não reconhecia, apesar dos meus anos de experiência na região. Meu rádio estava morto, assim como meu celular e lanterna. A bússola que carregava, desde meu primeiro dia como guarda florestal, nunca mais funcionou corretamente depois daquela noite. Levei quase 4 horas para encontrar uma trilha marcada e finalmente retornar à civilização. Uma semana depois, voltei ao local onde acreditava ter visto as luzes pela primeira vez. Na luz do dia, tudo parecia perfeitamente normal, mas notei algo perturbador. Exatamente onde as luzes haviam formado aquela esfera brilhante, encontrei um círculo perfeito de vegetação morta, com aproximadamente 3 metros de diâmetro. Nos dias que se seguiram, comecei a ter sonhos vívidos com símbolos estranhos que nunca tinha visto antes.
Acordava no meio da noite compelido a desenhá-los. Um antropólogo da universidade local identificou alguns deles como símbolos Cherokee antigos, representando portais entre mundos. Nunca falei publicamente sobre isso, temendo pelas consequências na minha carreira. Mas agora, aposentado, não. Tenho mais razão para esconder. As luzes de Brown Mountain não são apenas reflexos ou gases, são algo mais. E às vezes, tarde da noite, quando olho pela minha janela na direção da montanha, tenho a certeza de que algo ou alguém daquelas luzes ainda me observa, esperando que eu retorne. Sou fotógrafa profissional há mais de 10 anos, especializada em paisagens naturais. Sempre preferi trabalhar sozinha, acordando horas antes do amanhecer para capturar aquela luz perfeita que poucos têm paciência para esperar. Em abril de 2022, estava no terceiro dia de uma expedição fotográfica em Great Smoky Mountains, uma área conhecida por sua névoa característica que dá nome à região. Naquela manhã, acordei às 4 horas, como de costume. Minha pequena barraca estava montada em um camping autorizado a cerca de 2 quilômetros da trilha que levava ao mirante onde planejava fotografar o nascer do sol. A névoa estava excepcionalmente densa, mesmo para os padrões locais, envolvendo tudo em um manto branco e fantasmagórico. Com minha lanterna de cabeça e equipamento fotográfico nas costas, comecei a subida pela trilha que já havia percorrido nos dias anteriores. Depois de caminhar por cerca de 15 minutos, ouvi algo que inicialmente confundi com o vento entre as árvores. Parei para escutar melhor. Não era o vento, era uma voz feminina cantando suavemente. A melodia era estranha, quase hipnótica, em uma língua que não reconheci. Não era inglês, nem espanhol, nem qualquer idioma comum que eu pudesse identificar. Parecia antiga, com notas que oscilavam de forma que nunca tinha ouvido em músicas modernas. Olhei ao redor, iluminando a névoa com minha lanterna, mas a luz apenas refletia de volta na brancura espessa. "Olá, tem alguém aí?" chamei, minha voz soando abafada na névoa. A cantoria parou por um momento, mas logo recomeçou, agora vindo claramente de fora da trilha, entre as árvores à minha direita. Racionalmente sabia que deveria ignorar e seguir meu caminho. Como fotógrafa de natureza, a primeira regra que aprendi foi nunca sair das trilhas marcadas, especialmente em áreas remotas e com pouca visibilidade. Mas havia algo naquela voz, uma qualidade quase sobrenatural, que despertou minha curiosidade, de forma irresistível. Só vou dar uma olhada rápida, pensei, deixando meu tripé e a mochila com o equipamento mais pesado encostados em uma árvore à beira da trilha, levando apenas a câmera pendurada no pescoço. Marquei mentalmente a localização e caminhei na direção da voz. A névoa parecia ficar mais densa a cada passo, e a temperatura caiu drasticamente. Minha respiração formava pequenas nuvens no ar. A voz continuava, agora parecendo vir de todas as direções ao mesmo tempo, como se estivesse sendo amplificada pela própria névoa. A canção tinha um efeito quase hipnótico, tornando difícil manter os pensamentos claros. Após alguns minutos, percebi que estava completamente desorientada. A névoa era tão espessa que mal conseguia ver 1 metro à minha frente. A ansiedade começou a tomar conta quando entendi a situação perigosa em que havia me colocado. Foi nesse momento que ouvi uma segunda voz, essa completamente diferente. Era a voz grave de um homem idoso, falando com autoridade. "Volte para a trilha, menina. Ela não quer te ajudar." Senti um arrepio percorrer minha espinha. A cantoria parou abruptamente, substituída por um silêncio absoluto e antinatural. Nem mesmo os sons habituais da floresta podiam ser ouvidos. Nenhum pássaro, nenhum inseto, nenhum farfalhar de folhas.
Virei-me rapidamente, tentando voltar pelo caminho que havia feito, mas cada direção parecia idêntica na névoa branca. O pânico começou a crescer quando percebi que estava completamente perdida. Foi quando notei algo estranho nas árvores ao meu redor. Marcas de mãos pequenas, como se feitas com lama ou cinzas. Algumas pareciam frescas, a substância ainda úmida ao toque. Um pensamento estranho ocorreu. E se eu seguisse na direção oposta às marcas? Comecei a caminhar, sempre escolhendo o caminho onde não havia impressões de mãos. Após o que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas alguns minutos, a névoa começou a ficar menos densa e finalmente encontrei a trilha novamente. Corri de volta para onde havia deixado meu equipamento, ansiosa para sair daquele lugar. Foi quando vi algo que me fez congelar. Ao lado da minha mochila, havia um pequeno arranjo de galhos e flores silvestres dispostos em forma de estrela, que definitivamente não estava lá antes. No centro do arranjo havia uma única flor branca que nunca tinha visto antes e nunca consegui identificar depois, apesar de todas as pesquisas que fiz. O resto do dia transcorreu normalmente, mas na noite seguinte, ao revisar as fotos que havia tirado naquela manhã antes do incidente, notei algo perturbador. Em várias imagens da névoa, havia silhuetas sutis de figuras femininas no fundo, quase imperceptíveis a menos que você soubesse o que procurar. Semanas depois, conversei com uma idosa na vila próxima que me contou sobre os cantores da névoa. Segundo ela, espíritos de mulheres Cherokee que morreram perdidas nas montanhas durante o inverno e que agora atraem viajantes para longe das trilhas seguras. Ela disse que aqueles que seguem a canção até o fim nunca mais retornam e que apenas as vozes dos antigos moradores da montanha podem quebrar o encantamento. Até hoje, quando a névoa fica espessa, ouço ecos daquela canção nos meus sonhos. E a flor branca que encontrei naquele dia, ela nunca murchou, mesmo depois de 2 anos. Me chamo Emma Lawson. Sou professora de ecologia na Universidade do Tennessee. Em julho de 2019, recebi autorização especial para conduzir um estudo sobre a regeneração florestal pós-incêndio em uma área remota das Great Smoky Mountains. A localização era perfeita. Uma área que tinha sofrido um incêndio controlado 5 anos antes, agora exibindo sinais promissores de recuperação. Montei acampamento em uma pequena clareira a cerca de 15 quilômetros da estrada mais próxima. A logística foi um desafio. Carreguei equipamento de pesquisa, suprimentos para uma semana, minha barraca e comida suficiente para não precisar reabastecer. Estava completamente sozinha, mas isso não me incomodava. Havia sinal de celular intermitente no topo de uma colina próxima e eu carregava um rádio de emergência. Os primeiros 2 dias foram produtivos e tranquilos. Coletei amostras de solo, fotografei a vegetação em recuperação, cataloguei as espécies pioneiras que estavam recolonizando a área. As noites eram silenciosas, pontuadas apenas pelos sons normais da floresta, corujas, o ocasional uivo distante de coiotes, o farfalhar de pequenos animais no subbosque. Na terceira noite, adormeci por volta das 22h, depois de organizar minhas anotações do dia à luz do lampião. Dormia profundamente quando algo me acordou. Não um som alto, mas uma mudança na qualidade do silêncio. Abri os olhos na escuridão da barraca. Meu relógio digital marcava 4h47 da manhã. Quase amanhecer. Foi quando ouvi um canto. Não era um som animal que eu pudesse identificar, embora meus anos de pesquisa de campo me tenham familiarizado com a maioria das vocalizações da fauna local. Era claramente de origem humana, mas ao mesmo tempo havia algo diferente. Várias vozes cantavam em uníssono em um idioma ou dialeto que não reconheci. Não tinha a cadência do inglês, nem do espanhol ou qualquer língua europeia.
Também não se parecia com Cherokee, que eu tinha ouvido em cerimônias culturais na universidade. A melodia era simples, repetitiva, quase hipnótica. 5 ou 6 notas que se repetiam em um padrão que parecia quase matemático em sua precisão. As vozes eram uma mistura de registros que não consegui definir como claramente masculinos ou femininos. Tinham uma qualidade etérea, quase sobrenatural. Meu primeiro pensamento foi que talvez fosse um grupo de caminhantes ou acampantes realizando algum tipo de ritual ao amanhecer. Embora incomum, não seria impossível, mas eu sabia que estava a quilômetros da trilha mais próxima, em uma área que exigia permissão especial para acampar. Vesti rapidamente uma jaqueta sobre meu pijama e saí da barraca. O ar estava frio, com aquela umidade característica que dá nome às Smoky Mountains, montanhas esfumaçadas. Uma neblina leve pairava entre as árvores, conferindo um aspecto fantasmagórico à paisagem. O canto parecia vir de uma crista rochosa a cerca de meio quilômetro de distância, uma formação que eu tinha observado e fotografado no dia anterior, por suas interessantes formações de líquens. No horizonte, os primeiros sinais do amanhecer começavam a aparecer. Um brilho cinza-azulado que lentamente substituía a escuridão. Voltei para a barraca e peguei minha câmera com uma lente de zoom potente. Com as mãos tremendo ligeiramente, de frio ou apreensão, não sei dizer, apontei para a crista rochosa e ajustei o zoom ao máximo. Através da lente, pude ver o que pareciam ser 5 ou 6 figuras em pé, formando um semicírculo na crista. Estavam vestidas com o que me pareciam roupas tradicionais indígenas, provavelmente Cherokee, dada a localização, mas com elementos que não reconheci. Longas vestes com franjas, adornos que refletiam a primeira luz do amanhecer, cocares ou toucados elaborados que modificavam o contorno de suas cabeças. Tirei várias fotos, ajustando manualmente o foco para compensar a distância e a pouca luz. O canto continuava imperturbável, crescendo em intensidade conforme o sol começava a nascer. Foi quando ampliei as imagens no visor da câmera que notei os detalhes perturbadores. Os rostos, havia algo errado com eles. As proporções não pareciam totalmente humanas. Os olhos eram grandes demais, profundamente afundados em órbitas pronunciadas. As mandíbulas pareciam alongadas, quase protuberantes. E embora pudesse ser apenas um efeito da luz ou da distância, suas peles pareciam ter uma tonalidade que não correspondia a nenhuma etnia humana que eu conhecesse. Um tom acinzentado, quase azulado. Enquanto observava, o sol finalmente começou a surgir acima das montanhas distantes. No exato momento em que o primeiro raio de sol tocou a crista rochosa, o canto cessou abruptamente. As figuras permaneceram imóveis por alguns segundos, como se absorvendo a luz, e então, em um movimento sincronizado que pareceu demasiado fluido para ser natural, dispersaram-se e desapareceram entre as árvores abaixo da crista. Fiquei ali, paralisada por vários minutos, tentando processar o que tinha visto. Meu instinto científico assumiu o controle e decidi que, após o café da manhã, subiria até a crista para investigar. A subida levou quase 2 horas. O terreno era íngreme e irregular, sem trilhas claras para seguir. Quando finalmente cheguei ao local exato onde tinha visto as figuras, encontrei nada. Nenhum sinal de fogueira recente, nenhuma pegada no solo rochoso, nenhum objeto deixado para trás. Era como se ninguém tivesse estado ali em anos. A única coisa fora do comum era um padrão nas rochas, linhas e círculos interconectados, que poderiam ser interpretados como algum tipo de escrita ou símbolo. Mas mesmo isso poderia ser apenas erosão natural, minha mente buscando padrões onde não existiam. Quando voltei à universidade, revelei as fotos e as mostrei a um colega especialista em história e cultura Cherokee. Sua reação me surpreendeu.
Ele olhou para as imagens por um longo tempo, seu rosto perdendo a cor gradualmente. Onde exatamente você tirou isso? Perguntou, sua voz calma, mas tensa. Expliquei a localização exata, mostrando no mapa. A crista dos sussurros, disse ele, quase para si mesmo. Quando pedi que explicasse, ele apenas balançou a cabeça. Algumas partes das montanhas são consideradas sagradas pelos Cherokee, Emma. Lugares onde o véu entre os mundos é mais fino, onde os seres que estavam aqui antes dos Cherokee e antes de qualquer humano ainda aparecem ocasionalmente. Ele me devolveu as fotos, recusando-se a olhá-las novamente. Sugiro que guarde essas imagens e não as mostre a mais ninguém, especialmente aos anciões da tribo. Ele se levantou para sair, mas parou na porta. Emma disse sem se virar. Você ouviu o canto do amanhecer, não é? Quando confirmei, ele apenas assentiu. Eles agora conhecem seu rosto. Sugiro que não volte àquela parte das montanhas. Nunca. As fotos estão guardadas em um cofre no banco. Às vezes, nas manhãs de insônia, quando o sol está prestes a nascer, lembro daquela melodia simples e repetitiva, como se viesse de muito longe. E nos meus pesadelos, vejo aqueles olhos, grandes demais, profundos demais, me observando através das árvores. Se você gostou desses relatos, não se esqueça de se inscrever e deixar sua opinião nos comentários. O que você faria no lugar dessas pessoas? Qual dos relatos mais te deu medo? Deixe sua sugestão de que tipo de relatos você gostaria de ouvir no próximo vídeo e até os próximos relatos.